Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor esteja com todos os nossos irmãos. É uma alegria novamente poder estar com os irmãos compartilhando da palavra do Senhor. Queria começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, Senhor, compartilhando da tua palavra. Rogamos a ti, Senhor, que possamos estar dedicando esses momentos completamente a ti, Senhor, nos desvencilhando um pouco do mundo lá fora, com todos os problemas que têm afetado a esse mundo como um todo, amado Deus. Rogamos a ti que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, que a tua palavra, Senhor, encontre realmente um terreno fértil no coração de cada um de nós, e que possamos, Senhor, reconhecer em tudo, Senhor, o teu senhorio, a tua soberania e o teu cuidado com cada um de nós. Rogamos a ti que o Senhor possa estar olhando por cada irmão nessa pandemia, amado Deus, nesse período de dificuldades, que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades, Senhor, físicas, espirituais, em cada irmão. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que é o teu corpo, e não desista de nós, Senhor, embora sejamos tão rebeldes. Por tudo isso, oramos, Senhor, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, na verdade, eu queria compartilhar com os irmãos um tema que tem me chamado a atenção já há algum tempo, que diz respeito à vontade de Deus, tanto para o mundo como para cada um de nós, né? O texto básico está em Romanos 12, versículos 1 e 2. E eu gostaria de ler para os irmãos a versão na linguagem contemporânea. Diz assim: Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, o dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Isso, na verdade, é o chamado culto racional. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para nível mais baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Na versão da linguagem revista e corrigida, eu vou pensar somente o versículo 2 de Romanos 12, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, além do conteúdo em si desse versículo, eu gosto muito da versão, vamos dizer assim, poética desse versículo, né? Quando fala do que a gente tem que fazer e de como Deus responde, né? Então, falando da primeira parte desse versículo, quando Deus nos diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Esse trecho desse versículo nos chama principalmente a entender o seguinte: que normalmente Deus, quando age, Ele quer a nossa companhia, Ele quer que nós trabalhemos junto com Ele nas suas ações, né? Talvez por isso a gente seja chamado de corpo de Cristo, né? E, na verdade, a gente não é essencial nessa tarefa. E muitas vezes, quando Deus chama, a gente fala: agora não dá para eu fazer, não dá para eu trabalhar nisso. Quando a gente faz isso, que na verdade a gente, embora seja corpo de Cristo, a gente faz corpo mole, né? Se a gente não faz, Deus chama outro para fazer, né? Então Deus normalmente ele requer uma ação de nossa parte. Ou seja, para um determinado fato ou uma consequência,
o Senhor coloca sempre antes uma causa que precisa, que necessita de uma ação. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente vai ler a palavra de Deus, ele diz que para a gente ser salvo tem uma condição. Ele fala assim, crê e será salvo. E se você fala que quer receber, ele fala que você tem que pedir. Pedir e recebereis. Se você quer que uma porta se abra, ele fala para você bater. Se você quer achar alguma coisa, ele fala para você procurar. Então, a primeira parte desse versículo, se a gente pode resumir assim, é algo do tipo assim, Deus faz. Mas Ele quer a sua participação. Ele quer que você faça a sua parte. Né? E, na verdade, quando a gente vai olhar a segunda parte do versículo, né, que é a consequência da nossa ação, trabalhando com Deus, né, ele fala a respeito da vontade de Deus. Da vontade de Deus para cada um de nós. O que Deus quer para cada um de nós, né? E essa vontade de Deus, basicamente, ele se manifesta de duas formas, né? Uma de forma mais geral, para o mundo como um todo, ou para o universo como um todo, se estendendo, né? E para cada pessoa em particular. A vontade de Deus se manifesta, né? Outro dia, então, eu estava ouvindo uma palestra do Russell Shedd, aquele que escreveu uma versão da Bíblia, que, para ser assim, tipo, didático, ele apresenta a vontade de Deus em três frentes, em três formatos, né? A primeira vontade que ele fala é a vontade de Deus no mundo, no universo, né? Desde a criação até os dias de hoje. Então, se a gente for olhar, a criação do mundo, a criação de cada um de nós, foi uma manifestação de Deus, foi uma vontade que Deus teve de criar alguma coisa boa, porque ele diz na palavra em Gênesis, se os irmãos forem ver lá, ele diz que a cada ação que ele fez, que ele criou, ele disse que era bom, né? Até que ele criou o homem, né? E quando fala assim da vontade de Deus no mundo, no universo, o que a gente tem que considerar, aí o Shedd colocou e eu concordo com isso, com ele, existem algumas coisas que são do tipo imutáveis para a gente, né? Que como é sequência de dias e noite, né? Você tem dia, tem noite, tem outro dia, tem outra noite, né? Como os rios que correm para o mar, né? Como as ondas do mar que vão e vêm, né? As marés. Também, assim, bem prático, como gravidade, né? Então, se os irmãos pegarem alguma coisa e soltar no ar, vai cair no chão, né? Então, tudo sofre efeito da gravidade. E a gente vai falar assim, então, se a gente for olhar na Bíblia, como é que acontece aquelas coisas que são contra essas coisas naturais, do tipo assim, aquele milagre que ocorreu quando os hebreus iam cruzar o Rio Jordão, né? Formou-se uma barreira no rio e eles passaram com os pés secos no Rio Jordão, no Êxodo, né? E aí, se for ver outro exemplo, tem vários na Bíblia, mas a jumenta de Balaão, a jumenta começou a falar com ele, né? Ou como no caso de Eliseu, né, que fez aquele machado boiar dentro da água. Então, existem esses milagres de Deus, sim, mas existem algumas vontades de Deus para o universo e para o mundo que realmente, aparentemente, são imutáveis, e às vezes não faz muito sentido você ficar orando para que essas coisas mudem também, né? Existe também a vontade de Deus expressa na palavra, na Bíblia, né? Então, se a gente for fazer uma análise rápida do que a gente vê na Bíblia, né? A gente vê presente, passado, presente e futuro na Bíblia, né? Se a gente pegar o Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê o registro das ações de Deus, né? E se a gente pegar o presente, por exemplo, são dois mandamentos fundamentais básicos que a gente tem que considerar, né? Que está em Lucas 10, 27, né? Que fala que ama teu Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Todos os outros mandamentos estão contidos nesses dois, né? E no futuro, o que a gente tem que considerar é a salvação em Cristo Jesus, né?
E isso está em Atos 16:31, que fala que aquele que crê vai ser salvo e que o Senhor estaria com a gente pela eternidade, né? E a terceira vontade é a vontade de Deus na pessoa. Na verdade, isso se traduz na manifestação do Espírito Santo de Deus, né? E para ocorrer essa manifestação do Espírito Santo de Deus, essa vontade de Deus, pessoalmente, para cada um de nós, existem dois pré-requisitos básicos. Primeiro, é a disposição de obedecer. E quem obedece é aquele que realmente ama a Deus. Conforme está em João 14:2, que fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Então, para que a vontade de Deus se manifeste na pessoa, a pessoa tem que obedecer, né? E o segundo pré-requisito é que a pessoa deve sempre estar buscando a graça e o conhecimento de Deus, conforme está em Efésios 1:17, que fala aqui, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Né? Então, o que é essa busca da graça e do conhecimento? A graça não é simplesmente ficar parado, esperando que Deus se manifeste. Como a gente falou no começo, Deus quer trabalhar junto com a gente, quer que a gente vá trabalhar junto com Ele, fazer as coisas junto com Ele, né? Então, um pré-requisito é a disposição de obedecer, outra é a busca da graça. E tem também a busca do conhecimento. Essa busca do conhecimento se refere a gente estar constantemente orando, meditando e lendo a palavra de Deus, né? E certamente ouvindo de quem está fazendo isso e compartilhando dessas coisas também, né? E essa busca de graça e do conhecimento, a gente pode conferir em Efésios 1:17, que fala assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, né? E com relação à vontade de Deus hoje para cada um de nós, né? A vontade de Deus hoje para todos nós é que a gente passemos essa pandemia sem murmurar e completamente na dependência de Deus, mas não esquecendo de sempre estar fazendo a nossa parte. E se a gente não tirou nenhum ensinamento dessa pandemia, que já vai para 5 meses, o que a gente tem que fazer é aguardar com paciência o que o Senhor nos reserva de ensinamento. Eu já aprendi várias coisas nessa pandemia, né? E a gente não deve nunca se esquecer da promessa feita por Jesus em Mateus 28:20, na segunda parte, que diz assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, que a gente realmente esteja sempre sensível à vontade de Deus em nossas vidas, né? Sabendo que algumas coisas são pré-definidas por Ele, né? Sabendo que se a gente quer saber mais da vontade dele, a gente deve conhecer ele através da palavra dele e dando liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa estar se manifestando em nossas vidas. Isso se faz através da busca, da obediência, né, e da dependência das coisas de Deus. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Agradeço a oportunidade. Ora a Deus que a gente possa estar se encontrando fisicamente o mais breve que Ele achar por bem, né? Por enquanto ainda estamos numa fase de estabilidade que Ele chama, mas num patamar muito alto de estabilidade. Então acho que os irmãos, assim como nós, devem se cuidar, se preservar, na medida do possível se isolar, para que realmente essa pandemia tenha se arrefecido e eventualmente haja a criação de uma vacina, mas na certeza, no consolo de que tudo está na mão de Deus e que na hora certa Ele vai fazer a coisa mais certa, né? Então, ora a Deus que Ele esteja consolando os irmãos, ora a Deus que Ele esteja dando provimento aos irmãos, assim como tem feito conosco, e de nossa parte que a gente realmente
desfrute desse amor na dependência dele, né? E que a gente contribua para que a vontade dele continue se manifestando. Fiquem todos com Deus, cuidem-se muito, né? E para qualquer coisa a gente está aqui em casa, isolado, mas estamos por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.